Graça e paz, amados irmãos, e com muita alegria não pude estar ali hoje, mas um bias para poder ter sido. Hoje não faço um resumo mensal um bocadinho diferente, de que não na papel de tópicos de diferentes livros que nós estudamos até ali. Então, fica conosco até na fim, porque nasceram muito bom demais. No último resumo mensal que nós fazemos lá no mês de março, nós papel um bocadinho de livro de Atos e livro que nós ficava já naqueles meses. Então, de lá para diante, nós começamos a estudar o livro de Gálatas e nessa presente data nós estamos a estudar o livro de 1 Tessalonicenses. Esse livro estudo escrevido para o apóstolo Paulo e mandado para diferentes igrejas nas diferentes cidades. Então, o livro de Gálatas, enviado para Gálatas, uma cidade que está na província de Ásia Menor, suma que não pude olhar na mapa. Então, Paulo escreveu essa carta nesse primeiro viagem missionário, que eles não podem olhar no livro de Atos, capítulo 13 e capítulo 14. E bem torna visitar mais eles para o segundo viagem e não por olhar também na própria Atos capítulo 16. Então, qual que foco desse livro? O que Paulo trata nesse livro? E para ver como é que tem alguns guintes que os judeus custavam a converter e que próprios judeus é começando a impulsionar eles para ser circuncidado, ou seja, para baifanado, tendo que eles uma base de salvação. Então, Paulo começava a explicar como a salvação que depende de circuncisão. Ou seja, e que cumprimentos de lei que está pondo no ser salvo. Mas fala assim, para graça no ser salvo, para meio de fé na Cristo Jesus. Ou seja, primeiro não tem que fiar na Cristo Jesus, não ser tal suma no único Senhor e Salvador, confessando e dizendo o pecado para trás, não ganha nova vida na Cristo Jesus, para não poder ser salvo. De seguida, não começa a cumprir a lei que está mostrando como não tem negócio, nova vida na Cristo Jesus. E não anda segundo regras de Cristo Jesus. E que, ao contrário desse, que vai fanado que está pondo não ser salvo, ninguém que cumpre lei. Mas lei está mostrando como assim. A hora que não anda na lei de Cristo, está mostrando como assim, não tem nova vida na Cristo Jesus, que antemão não ser o salvo. Então, Paulo escreveu essa carta para Gálatas para poder ajudar a resolver esse assunto. E tem outros assuntos também que tratado, que na convida eu gosto para ler livro também de Gálatas, que é muito importante na questão de sincretismo, de coisas que dívida de sido, mas esse principal foco que Paulo podia tratar entre aqueles que ser judeus e aqueles que ser judeus, que pensa como não. A hora que o ser circuncidado, como podia ser salvo, como podia pertencer à família de papai Abraão. Para ver como Abraão recebeu as ordens de circuncisão. Mas é que aquela, a Bíblia mostrando como no próprio livro de Gálatas, e fala não pode pertencer à família de Abraão através de fé em Cristo Jesus. Ou seja, é que como nasce judeu, é que como bubai fanado, como não torna-se da família de Abraão. Mas é através de fé em Cristo Jesus que não fazia o pertencer à família de Abraão. Esse é de assuntos principais que Paulo podia tratar nesse livro de Gálatas. Ora que não vai para baixo do livro de Efésios, e tem uma coisa muito interessante, porque esse livro escrevido para Mico Boc, ser guineense. Nessa introdução, ele fala assim de como, sem dúvida, e para o povo de Deus que está na Guiné-Bissau. Que está na Guiné-Bissau, com certeza que ser guineense. Então, essa carta, Paulo escreveu junto com cartas de Colossenses e suma também Filimão. Esse não pode olhar no próprio Colossenses capítulo 4 e na Filimão 10. Esse Paulo escreveu que Charles estava preso na Roma e por ser na volta de anos 62 ou 64. Então, qual que é o assunto que Paulo trata nesse livro de Efésios? Ele fala de união em Cristo Jesus. Ora, se nós ir atrás no de Gálatas, Paulo estava a tratar de circuncisão. Porque alguns gentes que circuncidar e acham como é mais ser salvo do que aqueles que circuncidar. Então, não podemos notar a separação que tem. Então, agora, quando vem o livro de Efésios, não nota como Paulo começando a tratar de união em Cristo Jesus e começando a falar de como aqueles que são judeus, soma tanto aqueles que são gentios, é ser único, é ser um som na Cristo Jesus. Aquele pecado que faz a mura de divisão entre nós e Deus, através de Cristo Jesus e que existe jamais. A hora que não aceita Cristo Jesus, não confessa no pecado, aquele parede está desaparece. Isso aqui fala na Bíblia do Testamento,
pecado torna mura de divisão entre nós e Deus. Mas para ver o sacrifício de Jesus na cruz, não passa não ter liberdade para chegar perto de Deus, para nós não poder voltar a ter união com Ele. Que união que outrora existe no jardim, que Eva enganado e acaba de comer fruta com Adão, é pecado e Deus ia afastar eles para ver Deus é santo. E que pode juntar mão com a impureza, com o pecado. Mas para ver esse amor e de Cristo Jesus, Pai pode morrer para nós, naquele lugar que nós não devemos morrer. E tem uma coisa muito interessante, na hora que Jesus não é julgado, é punta povo ou Barabás ou Jesus Cristo. Barabás naquele momento está a representar a Micobo. Quem que era Barabás? E um dos guintes que criava confusão, e era malfeitor, que está matando, que está frutando, que está fazendo coisas que está direito no olho de homem, quanto mais no olho de Deus. Mas Barabás tirado de condenação e puro Jesus. Suma com a Micobo, não tirado de condenação, Jesus estava no lugar para nós não poder ser salvo. Porque é a única maneira que não pode ser salvo. E que importa a boa e de qual etnia, de qual raça, de qual povo, de qual religião. E que importa? A única coisa que importa é de como nome de Jesus e o único que tem poder para salvar. Se nunca confessa esse nome, de nenhuma maneira você não ser salvo. E tudo aquilo que serve a Cristo Jesus é ter união com Ele, com Deus, com o Espírito Santo, com os irmãos também. Independentemente de zona, raça, religião, cor, a nós tudo é um som na Cristo Jesus. Que ele mura de divisão, que podia existir e desaparece. Hoje Jesus fala, tudo está consumado. E não pode olhar naquela simbologia de que veio e rasgar de riba para baixo, na mostra como salvação bem de lá riba para nós para baixo. Misericórdia, amor e como ser de lá riba para nós para baixo. Lá riba quem que está lá é o próprio Deus. E mostra essa misericórdia para nós não poder ser salvo, não torna um som na Cristo Jesus. Tornando um com Cristo Jesus, não tem esse parcença, essas características. E a hora que Deus ainda joga para nós, a imagem de Cristo na nós, e na salvando e livrando de mal, e garantindo coroa de vida lá no céu. Então, Paulo, no livro de Efésios, e trata de união. E que importa se uma fala boi judeu ou não, a boi fulo, a boi balanta, uma vez que você está Cristo Jesus, você torna um que ele, suma um com tudo, irmãos. No próximo livro que nós estudar, isso é do livro de Filipenses. Nesse livro, não olha a palavra contentamento e repetir manga de bias. Para ver de quê? Paulo estava a mostrar-se gratidão e contentamento para irmãos de Filipos. Para ver, além de como Paulo e ser aquilo que está com se tenda para poder sustentar seu próprio ministério, irmãos da igreja sempre levantavam oferta para mandar para Paulo. Sempre ajudava Paulo na medida de possível. Então, e tem dois pontos muito importantes ali que não podia jogar. Primeiro, e de como Jesus Cristo, não é tudo discípulos que cuide, não é tudo guintes que chama para trabalhar para ele. E tem uma coisa que é muito importante, ser homens e mulheres empenhados. Homens que estão trabalhando e que serão a montão, e estão trabalhando próprio para sustentar seu ministério. E não só, mas também que tem apoio das igrejas que serão de Filipenses. Que me aborda nesse caso para ir mais fundo. E de como hoje um dia nós há tanta dependência de pastores, ou seja, e está sendo um dos motivos que está impulsionando a ser o pastor na abre igreja para poder ter benefício de ofertas e dízimos que está levantado. Não toda manga de bias e tem mais vontade e ânimo na prega de dízimos e oferta do que própria salvação. E a hora que não aborda dízimos e oferta, não está levar para o lado onde não encorajar próprios irmãos para dar oferta com medo. Em vez de dar com amor, com alegria, está dar com medo para que Deus lanta contra eles, para que vai para o inferno, para que malfeitor fruta, suma que a Bíblia fala certo. Mas a hora que não prega com o intuito de encorajar irmão para dar de uma forma assim, com medo, não com o próprio amor, com si próprio livre vontade, e toda não está própria na prega contra a palavra de Deus. Que manda Jesus e podia falar que ele viúva dá mais que tudo guinte. Apesar de dar pouco, mas dava com todo esse coração, com toda a liberdade. A hora que não fala de dízimo e oferta, é bom não pregar, não esclarecer, mas com cuidado para não encurralar irmãos, para que irmãos sintam como está encurralado. Paulo e cá forçava nenhuma igreja a dar oferta. Ele, Paulo próprio, e lutava para sustentar seu próprio ministério. Pastores devem sustentar? Sim. Missionários e tudo aqueles que estão trabalhando na igreja deve sustentar, ligado ao ministério? Sim. Mas e que deve ser uma pregação na forma de encurralar irmão, de pôr espada contra a parede para dar dízimos e oferta. Paulo nunca posicionava assim. Paulo nunca tinha essa atitude. E muito pelo contrário,
e falar e camiste ser do peso para próprios irmãos. Mas a os, não pregadores, não pastores, não líderes, e parecem com uma única preocupação que não tem e que dinheiro e que bens materiais. Não deve tomar cuidado. A hora que não lida com a palavra de Deus, não deve ser sensível ao Espírito Santo. Não deve ser sensível e não só ser grato naquilo que Deus dá para nós. E trabalhar também próprio para poder sustentar no próprio ministério. A Bíblia fala de como pastor deve apacentar a ovelha. E que a ovelha que deve apacentar pastor, não. E a hora que nós estamos a ser o cargo riba de ovelhas, não fazemos eles desviar. Canto deles que falta a igreja para ver que tem dinheiro para contribuir nisso ou aquilo, que falta reuniões, atividades para ver que tem de contribuir. Canto deles que riba atrás, para ver que tem comodidade. E manga de nós que até importa nem saber como a irmã sustenta se família, se casa, ao ponto de dar para Deus. Não can nega como manga de nós também prefere gastar esse dinheiro nas coisas bacatela, em vez de apoiar o trabalho de Deus, suma que os irmãos de Filipos estavam a apoiar Paulo. Mas essa é a responsabilidade de pôr irmãos para contra a parede, para dar dízimos e oferta, ou que ninguém não está preocupado de saber como é que o irmão está sobrevivendo. Não tenha cuidado. Paulo fala muito obrigado e não diz repetidas vezes se a alegria que por ele mostra para ver de como as igrejas sempre estavam com ele, estavam a apoiar sempre. Mas tirando isso, Paulo tem esse negócio e tem essa maneira de ganhar dinheiro. Talvez se cada pregador, cada pastor tem essa iniciativa, talvez a igreja não tenha menos peso. Talvez irmãos não tenham menos peso. Então, não pensa nisso, amados irmãos. No livro de Colossenses, que é realçado ali e Cristo suma cabeça de igreja. Aquilo que ser o parcença de que Deus que está olhado. Assunto que Paulo trata nesse livro e de como ele antaba alguns guintes que estão a visão é mistura por leis para ser aquilo que não domina nas igrejas. Mas Paulo podia mostrar como não. Cristo e ser o cabeça de igreja. E esse guinte é como sabe até adorar anjos e outras coisas. Mas Paulo chama a atenção de como não. Cristo que deve adorado. E nunca deve fazer isso com o mundo não faz. O mundo tem estátuas que está adora e tem imagens que está adora. A nós nunca pode ir naquela linha. Mas não tem que ter vida nova. Essa carta não podia compará-la até com Efésios, para escrever praticamente no mesmo tempo, escrevido para Paulo. Em Efésios não podia olhar também uma das coisas que mais não predominava e a adoração, porque Éfeso e uma praça grande, onde que está discutindo uma manga de assuntos e tem também manga de tipo de ídolos que está adorado naquela praça. Então Paulo também tratava esse assunto lá, de questão de adoração, de manga de outras imagens, conforme vontade de Deus. Então, Paulo chama a atenção de como crentes ele han andado para viver uma vida nova com Cristo e tem que guardar seus pensamentos nas coisas de céu. Que na verdade, como guarda pensamento nas coisas de céu, sem ler a palavra de Deus, sem ter comunhão com o Espírito Santo, sem pensar na palavra de Deus é difícil. Então, ali que surge a questão, que é que intiba pensamentos? Claro, se o pensamento está na coisa desse mundo, é claro que o desejo não está lá. Agora, a hora que o pensamento está nas coisas de céu, você tem decidido de ir para o céu e, consequência dessa, você busca e anda conforme a vontade de Deus. Porque de nenhuma maneira nunca pode chegar ao céu se nunca cumprir a vontade de Deus ali na terra, se nunca vive o reino de Deus ali na terra. Então, esse assunto que Paulo escreveu para Colossos, para chamar-lhes a atenção acerca de mistura por lei acima de tudo coisas. E também lembrando eles de como Cristo e aquela imagem de Deus que está olhado, aquilo que ser o cabeça, aquilo que deve de ser adorado e obedecido. E lembrando também de como crentes é chamado para nova vida na Cristo Jesus. Como é que não pode ter nova vida? E aquilo que Jesus na Bíblia fala, Nicodemos lá na João capítulo 3, não tem que parir de novo. Parir de novo significa morrer para aquilo que não está fazendo ontem e ganha nova vida na Cristo Jesus. Ganha nova vida significa desse Espírito Santo e ser aquilo que nos guiou. Como é que o Espírito Santo pode guiar? Na leitura de palavra de Deus, na oração e na voz do Espírito Santo e ser sensível. Ser sensível significa obedecer a hora que o Espírito Santo nos direcionou. Obedecer a palavra de Deus a hora que nos chamou boa atenção. Então, com isso tudo, e mostra como se não tem nova vida, nós devemos mostrar também na nossa família e no trabalho que nós fazemos.
Para de que árvore está conhecido para ser fruto. Manga de líderes, manga de nós, não tem estado dando tudo para a igreja, esquecendo nossa própria família. Esse é um erro fatal e um erro muito grave. Hora que não dá tudo para a igreja, toda hora nós estamos na igreja, toda hora nós estamos na coisa da igreja, não quer prestar atenção para aquilo que seja o primeiro ministério, que seja a própria família, não comete um erro muito grave. Muito grave. Então, aqueles que são líderes, pastores, pregadores, missionários e tudo mais, não tem cuidado. Em primeiro lugar, em nossa família. Jesus fala, vou começar em Jerusalém, ou seja, começar na boa casa, organiza a boa casa, organiza a boa vida, boa filhos, boa família, organizar tudo. Aquilo organização e não impacta onde que mora, e não impacta a própria igreja. Mas a hora que falta que organização na casa, filho na fuma pali, que fêmea na faz aquilo que mistila mulher no outro lado, casa tudo barajado, quem que não emprega para ela, quem que não consiga, quem que não tem uma referência. Então, cuida de boa família. E hora que você faz, bu trabalho, testemunha, e não fala mais alto, talvez você não precisa para pedir, para beguintes, não olhar referência, e não olhar como na verdade és alguém, e tá cuida de aquilo que tem na Simão, quanto mais aqueles que está fora. No último livro dessa lista, esse é do 1 Tessalonicenses, que nós estamos a estudar nesse tempo. Nesse livro, Paulo começa a conselhar a igreja de Tessalônica na questão de continuar firme. Para ver que as igrejas estavam a sofrer perseguição, estavam a enfrentar um momento muito difícil. Nesse próprio, e falando como tem outros que começavam a desistir, outros morrer, outros ficavam assim, tudo preguiçoso na pera, só vinda de Cristo Jesus. Porque para eles, Cristo na volta mais rápido possível. Estava na pera e começava a ficar preguiçoso. Mas Paulo escreveu essa carta para deles ânimo, para deles força e coragem, tal e qual momento que nós estamos a viver a hoje um dia. Na verdade, Paulo faz um trabalho extraordinário. Uma das coisas que está marcando Paulo é de como ele implantava a sua igreja e abandoná-la. Mas mesmo que estava preso, que passa esse tempo tudo preso, Paulo escreveu sempre carta. Ainda que capo de bai, ele mandava guintes de confiança para poder visitar a igreja, e da sinoba e disse também recado de irmãos. E nesse tudo, ele ensina e fortifica irmãos, tal e qual que faz com todas as igrejas que não mencionar até ali e demais igrejas que Paulo escreveu para ele com ele próprio e Matina implanta ou com ele próprio e planta. Então, Paulo e tem atenção, não pode olhar um espírito de não só missionário, evangelista, aquele cedo, mas um espírito de pastor, aquele que está cuida de suas ovelhas. Não só ele está cuida de suas ovelhas, e está ensina, e está aprendendo, e está corrigindo. Mas não só isso, Paulo buscava cacer o peso riba de si membros, riba de irmãos e riba de aqueles que cuidam para trabalhar junto com ele. Então, Paulo explica também acerca da segunda vinda de Cristo. Talvez a amigo não está na pera ansiosamente, ou talvez não está nem aí para dia que Cristo não arriba. Mas é bom não pera. É bom não pera ansiosamente. É bom também não ficar preparado para não ficar apanhado com surpresa. Suma que 5 tolos. Estava na pera noivo, mas é bem acabar de dormir. Ou noivo chega é que conseguir entrar para buscar óleo. Então não tenha atenção, porque assim, tarde ou cedo, Cristo não arriba. Cristo não arriba no dia que não capera. Então, e convém cada dia de novida não ficar preparado, não ficar atento, não ficar no estado de alerta, não continuar fortificando outro e não buscar ter em paz com outros, como que Paulo próprio e recomenda para os irmãos para buscar para paz tem na metade. Amados, este ficha esse resume de notícia o tópico de livros que nós estudamos até ali, para falar de como vale a pena não continuar a ler a Bíblia, principalmente as cartas de Paulo. Na cada carta, ele trata vários assuntos, mas ele tem aqui um específico que está baseado nela. Então, vale a pena, para não poder crescer mais no Espírito, o tema de nossas orações é ano, crescer na fé na Cristo Jesus. Na verdade, não precisa de crescer na fé. Então, como é que não crescer na fé? E lê a palavra de Deus, para olhar como na verdade Deus não cumpre essa promessa, mas também não passa lutas e tribulações, não passa manga de coisas desagradáveis, como que diferentes irmãos estavam a passar, e próprio irmãos de Tessalonicenses, que foi Paulo escrever e falar para continuar firme e forte, e para continuar pegar texto no trabalho, porque fica fácil, mas aquilo que fica firme até na fim, e não receber pagamento lá nasceu. Deus e falar ele fiel, e cana dibe ninguém nada,
conforme bu trabalhar e aquilo que bu não receber. Então lembra como bu lugar nasceu, ninguém cana tá mal. Bu coroa, ninguém cana tá mal. Uma das coisas que Paulo fala ali, para buscar tem paz na nossa metade. Manga de pias não de guerras, junda, separação, contendas, e não de manga de tipos de atitudes que cada agrada a Deus. Manga de pias não pensa como na igreja de nós. É lugar que está nele, é posição que está nele de mim, ninguém pode tomar. Se está ali, ninguém pode estar. A missão que de chamado, a missão que pode fazer, a missão que deve fazer. Não, amados. É que é isso que Deus é chamando para ele. Deus está chamando para não estar na competição, mas Deus é chamando para colaborar e falar a nós, cooperadores, para a obra de Deus e poder avançar. Então, não fazemos parte com paz e amor. Não busca ter paz com tudo guinte. Não pega texto no trabalho. Para dia que Cristo irá no julgamento final, para Deus e a imagem de Cristo na nós. E para não sentir contentamento mais do que tudo pagamento que não podemos receber. Para não contentamento e ser o mesmo, nós, irmãos, junto com nós na gaba Deus, na preserva na vida na Deus, e para aquele dia junto, não receber galardão lá na céu. E que tem pagamento melhor de que a hora que eu virar ao lado, boa de irmão também nasceu na receber coroa. Para isso acontecer, e tem necessidade de não ter espírito como Paulo, até que Paulo próprio fala, boa cópia, para obviamente cópia Cristo. Cristo fala que a para ninguém perde. E na toda essa carta de Paulo não pode olhar aquele espírito de todo mundo também é ser salvo por meio de fé na Cristo Jesus. Faça isso, bons sentimentos e bom decídio também. Bo pega texto no trabalho, bo busca tem paz com o irmão, bo amal, fortifica aquilo que está fraco, lantando aquilo que cai, dá mão para aquilo que não precisa, para junto não leva o reino de Deus no lugar que precisa chegar e no final do dia nós está na sua presença para dar a honra e glória que merece. Amém? Não pera que bo acompanhar até ali. Não pediu para deixar comentários, vou partilhar também esse vídeo para mais gente. E não aproveita contar como em breve, se tudo correr bem, ainda tem um novo projeto que não como se disse ali no canal. Então fica ligado, subscrever e vou continuar a partilhar para o Evangelho de Deus capara. Nós estamos juntos, até a próxima oportunidade.